Olá, tudo bem? Boa tarde para você, né, Carla? Que aí são 3 da tarde, a gente Boa. está aqui 8 horas da noite, já terminando o dia. Sim, verdade. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos aqui responder as perguntas, as curiosidades, né, acerca da Bíblia, acerca da religião. Que coisa boa. Carla, eu estava falando aqui, não sei se você acompanhou, foi logo no iniciozinho, assim que eu liguei o ao vivo, que aqui a gente não pretende esgotar, né, esse assunto, até porque a gente está tratando de uma religião em específico, né? Nós estamos conversando com você, que é uma representante da igreja evangélica. Então, a gente quer conhecer um pouquinho sobre essa vivência, sobre as crenças a respeito da sexualidade, mas a gente sabe que outras religiões já pensam diferente, já têm Verdade. uma outra visão a respeito do mesmo tema, né? A Verdade. sexualidade influencia demais na vida sexual das pessoas, uma educação religiosa muito rígida pode trazer algumas consequências, e esse é um dos temas que a gente vai falar hoje. Eu recebi várias perguntas, né, na caixinha, anotei algumas aqui, Eu né, também. para a gente fazer. E você também abriu uma caixinha por aí, né? Sim, verdade. Muitas curiosidades, né? Acerca do que pode, o que não pode. Sempre existe esse tabu, né? Na parte da religião mesmo. Pode, não pode, é pecado, não é pecado? E eu sei que tem muita gente com muitas dúvidas acerca disso, né? Com certeza, vai esclarecer muita gente. Carla, conta pra gente, só para iniciar, para o pessoal que não te conhece ainda, né? Você trabalha com mulheres, não é isso aí na Califórnia? Isso, sou pastora há 20 anos, trabalho com mulheres, né, no desenvolvimento emocional e espiritual das mulheres. Né, pastorei uma igreja ao lado do meu esposo aqui na Califórnia há 14 anos. E viemos para cá para plantar igreja, né? E hoje, atualmente, a gente está com 2 igrejas aqui. E sou mãe de 3 filhos, casada com Marcelo. E estamos aqui, servindo ao Senhor nesta nação, cumprindo o propósito e o chamado de Deus. Que maravilha! E essas pessoas que te seguem, que você ajuda, como você falou, emocionalmente, espiritualmente, são daí, dos Estados Unidos, ou são pessoas. Deu uma travada aí. Voltou. Pronto. Então, eu trabalho com as mulheres da igreja, da nossa comunidade, e também com as mulheres que me seguem aqui no Instagram, né? Eu vou começar uma mentoria para as mulheres com um devocional, falando da Bíblia, ensinando a palavra. E prego em igrejas, em eventos. Tenho 3 livros escritos e 3 obras publicadas, também falando sobre sabedoria na vida da mulher. A mente da mulher é um campo de batalha, né? Tem um livro que Sim. fala de um campo de batalha, que é só para mulheres. Daí tem outro livro que eu Andando em Sabedoria, que nós precisamos muito de sabedoria, né? Mãe, esposa, dona de casa, trabalhadora, tantas áreas que a mulher exerce. Então, e agora vai sair o 3º livro, que é um devocional de 40 dias. Uma caminhada para edificar, né, a nossa fé. Maravilha. Eu vou começar um Verdade. pouquinho a falar em relação aos jovens. Carla, você acha que o posicionamento da igreja em relação ao sexo, né, acaba afastando os jovens da fé, né? Porque muitos não querem se privar, né, por conta dessas crenças da igreja, dessas privações mesmo que são impostas, e por conta disso acabam preferindo não frequentar a igreja, né, se afastam um pouquinho da fé. Como é que você avalia isso? Eu acredito que essa pergunta ela também está dentro das perguntas falando sobre a respeito sexo fora do casamento, que abrange tanto o jovem quanto da faixa etária de 30, 40 anos que ainda não é casado, né? Sim, a gente reafirma que é pecado o sexo antes do casamento. Então, no que diz respeito a isso, a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo 24, que nós devemos deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, porque ambos vão se tornar uma só carne. Então, o ato sexual, ele faz com que a pessoa se torne uma só carne. E dentro desse contexto todo, que poderia aqui, né, falar muito tempo sobre isso, mas
para os jovens, por exemplo, essa pergunta que você falou para os jovens, ela não é que afasta. A partir do momento que um jovem, uma pessoa chega à igreja e ela começa a entender a palavra de Deus, nós temos como regra de fé a Bíblia. Então, assim, nós caminhamos em cima desta regra de fé. O que a Bíblia fala é o que eu creio, entendeu? Ela é o nosso manual. Então, seguindo ou partindo dela, é o que nós ensinamos e cremos. Então, a gente falou que a Bíblia fala, então se a Bíblia fala, se a Bíblia não fala, quem sou eu para falar alguma coisa ao contrário? Então, assim, a partir do momento que um jovem, uma pessoa chega e ela começa a ouvir a palavra de Deus, e ela começa a ter revelação a respeito daquele assunto, o que a Bíblia está falando, ela vai tendo essa consciência. Então, assim, eu vou me guardar para o meu marido, eu vou me guardar para a minha esposa, eu vou me santificar, eu vou me separar, buscar ao Senhor para que eu possa me relacionar sexualmente somente com o meu marido. E por quê? Porque nós cremos nessa questão, né, de o ato sexual ele une. Ele é uma junção onde existem partículas, até sanguíneas ali, que se unem uma com a outra, aonde eles se tornam um. Então, é algo que nós falamos, ensinamos e orientamos tanto os jovens, né, que chegam, quanto os mais velhos a se guardarem, sim, para somente ter o sexo depois do casamento. Ô, Carla, e duas perguntas em uma. Você acha que o fato de só poder ter relações sexuais depois do casamento faz com que os jovens apressem um pouco esse matrimônio? Né? A gente observa na igreja evangélica que às vezes relacionamentos de pouco tempo, né, já se tornam logo um casamento, e eu acredito que isso pode ter relação. Sim. E a outra pergunta não, eu prefiro que você responda essa. Vamos por partes. Vamos lá. Ok. Só recapitulando, então. A sua pergunta é... Se apressa o casamento, né? Os casamentos acontecem de forma mais rápida. Acontece. Não é uma regra, assim, de vida, não é para todos, mas pelo fato da tentação, né? Da tentação de, às vezes, começar com carícias e o desejo sexual e o negócio começar a esquentar demais. E a pessoa, às vezes, ficar... Para não pecar, ela antecipa o casamento. Mas, o que nós aconselhamos? Primeiro, a pessoa vai orar, ela vai ver se aquela pessoa realmente é uma pessoa que... Ela está dentro daquilo que você planejou como marido e como esposa. Eu penso o seguinte, né? A pessoa, ela não pode, por causa só do sexo, ela pegar e marcar uma data de um casamento precipitadamente. Então, tem muitos fatores a respeito disso, mas sem dúvida, Mayara, as pessoas, elas às vezes antecipam o casamento por conta do sexo. Mas eu, como pastora e experiente nisso, eu sempre aconselho a pessoa ali 6 meses, 1 ano, né, realmente saber se guardar, conhecer, porque o casamento é uma coisa séria e para nós é uma coisa para o resto da vida. Então eu caso para não me separar, para não me divorciar. Eu caso para construir uma família, eu caso para, né, ter uma pessoa do meu lado que vai compartilhar da minha vida juntos, crescer em questão de futuro. Então, o casamento é uma coisa muito séria, né, perante Deus. Então, mas acontece. Respondendo a sua pergunta, e afinal, especificamente acontece. Acontece. E afinal, o que pode e o que não pode? A relação sexual não pode. Mas esses jovens, o que eles podem fazer antes do casamento? O que está liberado pela igreja evangélica? Ok. Aqui, nós acreditamos, nós falamos na nossa igreja, nós acreditamos e falamos, ensinamos a respeito da corte. O que é a corte? A corte é um namoro cristão. Então, o namoro cristão, você vai pegar na mão, você tem um limite. Porque, por exemplo, assim, se você beija, aquece, você começa a
Em cima aquece, também esquenta embaixo, né? Então, tem os limites que você tem que impor. Então, assim, você pode pegar na mão, mas você não fica com carícias nos pontos erógenos da outra pessoa, né? Por quê? Eróticos, eróticos ou erógenos? Você vai me explicar melhor. Erógenos. Erógenos, estava certo. Isso, nos pontos erógenos. Então, assim, você tem que manter uma distância para que também você não vá tentar a outra pessoa. Então, esse namoro cristão é um namoro onde você, às vezes, não fica sozinho dentro de um quarto com outra pessoa. Você está sempre acompanhado com mais pessoas para que você não venha cair a tentação. Né? A Bíblia fala assim, que a gente tem que resistir ao diabo e vai fugir de nós. A resistir à tentação, resistir porque eu sei que eu sou fraco. Né? Nós somos fracos. Sim, aí a tentação é forte. A nossa carne é fraca, mas o espírito, né? Você tem que estar convicto para você se manter de pé. Então, se você está sendo tentada, se você está sendo tentado e você vê que você não vai se aguentar, você tem que correr, fugir da aparência do mal. Tem que evitar. Não é que a pessoa é o mal, mas é a situação, né? Evitar mesmo. Pastora, e em relação à masturbação, por exemplo? Já que a pessoa não pode ter nenhum contato com a outra, né? Que ela está se relacionando. Sozinha ela pode se satisfazer? Olha, a Bíblia não fala assim explicitadamente sobre masturbação, mas ela apresenta vários princípios que nos ajudam a ter uma compreensão melhor desse assunto. Então, assim, eu até anotei aqui algumas coisas que falam na Bíblia e qual que é o plano divino de Deus para o homem? É que ele não esteja só. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, tem Provérbios que fala sobre isso também. Fala sobre, assim, eu sei que os sexólogos, né, médicos, aprovam esse ato e falam a respeito disso. Mas a Bíblia em si leva a pessoa a ter comportamentos o quê? Por exemplo, nós abominamos a pornografia, né? Então, assim, é pecado pornografia? Para nós é pecado. Então, uma pessoa se masturbar, às vezes vai levar ela a olhar pornografia. Então, nós vemos isso como algo impuro, entendeu? Então, assim, contemplar fotos, imagens, vídeos, né, com cenas eróticas, por exemplo, não condiz com o princípio bíblico. Então, fala sobre a pureza da pessoa, a pureza espiritual. Eu até vou ler aqui no livro de 1 Pedro, fala uma passagem sobre essa questão. No livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 11, que diz assim. Tudo bem, né? Posso ler aqui a Bíblia, tá tudo certo? Claro, fique à vontade. Sim, aqui fala o seguinte. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, e vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a sua alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo falam contra vós. E aqui ele fala sobre os atos impuros que nós cometemos e coisas desse sentido. Então, assim, nós não como eu poderia dizer a palavra? Não incentivam, talvez? Não incentivamos, né? Não, vamos dizer assim, não concordamos, pode fazer, não. Nós não concordamos dessa forma. Porque, assim, eu te perguntei isso porque a Organização Mundial de Saúde coloca a masturbação como uma prática saudável, né? Para você se relacionar consigo mesmo, faz parte da saúde como um todo, né? Mas a gente sabe que realmente tem religiões que não aceitam a prática, e claro que a gente respeita a decisão de cada um. Agora você relacionou um pouquinho com a pornografia. Mas se a pessoa não utilizar esses artifícios da pornografia, dos vídeos eróticos, né, se for algo
dela, né? Uma Um coisa... momento dela. Pode? Olha, eu acredito o seguinte. Tudo tem a questão de ferir a consciência, sabe, doutora? Se me ferir a minha consciência, não faça. Se não fere a sua consciência, se você, para você estar bem, ok. Eu acho que isso leva a pessoa a ter uma autoconsciência daquilo que para ela pode ser um tabu, para ela pode ser algo que é totalmente errado, abominável. Ela não vai fazer. Mas se não fere a consciência dela, entendeu? Acredito que tá ok. Entendi. Pastora, e quando casa? O que que muda? O sexo fica ainda voltado para a questão da reprodução ou não? É possível que esse casal tenha prazer ou eles devem buscar esse prazer? Como é que funciona? Eu e meu esposo, a gente tem uma mentoria para casais que se chama Rasgando o Verbo. E a gente fala, tem uma matéria, um estudo, uma aula que fala sobre comunicação. Eu acredito que a comunicação do casal é a coisa mais importante que existe. Por quê? Para mim saber o que o meu marido gosta, eu preciso me comunicar. Sim. Então, como que ele gosta? Aonde ele quer que eu toque ele? Como eu posso dar prazer para ele? E da mesma forma, ele comigo. E um dos problemas, Mayara, que a gente enfrenta como pastores mesmo, é a comunicação, a dificuldade dos casais se comunicarem e dizerem o que eles gostam para o outro. Então, o casamento ele tem que ser prazeroso para os dois. Né? O casamento, o sexo foi feito por Deus. Né? O sexo é algo divino, é algo maravilhoso, é prazer, é deleite. E a Bíblia fala sobre isso, né? No livro de Cantares, a Bíblia ela é recheada a respeito disso, falando sobre esse prazer que é de Deus. Deus fez o sexo para ser prazeroso. Então não é só para reprodução, para ter filho, reproduzir, mas é uma consequência, né? A reprodução, ter filhos é uma consequência daquilo que eu vivo com o meu marido, no sexo, no relacionamento, né, na comunicação, em tudo. Inclusive, você falou aí da questão de filhos, pastora. Como é que fica a questão do preservativo para a igreja evangélica? O preservativo ele é usado dentro do casamento, entendeu? O preservativo ele é usado para prevenção de ter filhos. Então, mas dentro do casamento, tem pessoas que não gostam, não usam não usam anticoncepcional ou algum outro método, usam o preservativo para evitar filhos, né? Então, assim, ele é usado para nós, na nossa maneira de ver, dentro desse parâmetro. Entendi. Ele é usado dentro do casamento. E você falou isso muito legal que você falou em relação à comunicação do casal, porque isso faz toda a diferença. E como a gente está falando de casais que só podem se relacionar depois do casamento, eu imagino que exista uma timidez maior, talvez, né, para falar. Às vezes, né, inexperiência, né? exatamente, uma inexperiência, né, uma vergonha de tratar certos assuntos. Vocês orientam nesse sentido, depois que o casal, né, já está ali no enlace, já se casou, vocês orientam nesse sentido? Porque deve ser muito difícil, assim, sem informação. O que eu vou conversar com essa pessoa? Eu posso falar isso? Não posso? Sim. Eu não tenho formação em sexologia, mas eu faço psicanálise. E depois talvez até entre nessa área de sexologia também, doutora. Porque é uma área que a gente, como pastor mesmo, a gente aconselha muito sobre isso, né? Sobre essa área sexual. Então, é uma área que nós precisamos ajudar muitas pessoas. Mas abrindo um parênteses aqui, quando chega casos para mim com problema sexual,
Eu mesmo sou a primeira a falar assim, você precisa procurar uma pessoa especialista do assunto, né? Você precisa tratar algo na sua vida. Existe uma área, existe um bloqueio sexual que você precisa tratar e você precisa procurar uma pessoa especialista do assunto, que saiba falar exatamente. Mas claro que com a experiência, com o estudo, com tudo que a gente aprende, né, nós também falamos muito e ensinamos as pessoas, as inexperientes e as mais velhas, vamos dizer assim, as experientes também, né? Mas de ensinar, ai, como que faz, como que não faz, quais os pontos que você pode tocar, aonde, o que que você pode fazer. Então, nós pastores também ensinamos, né, e falamos tudo sobre isso no curso de casais que nós damos e também na preparação daquele que vai casar, Sim. ou a pessoa que é virgem, né? A pessoa é virgem, nunca teve um relacionamento sexual nenhum. Então, entrando por esse assunto que é a mesma pergunta, eu chamo a moça, meu marido chama o moço, e a gente ensina, né? E fala, olha, os pontos de prazer, os pontos erógenos, onde que você pode pegar, o que que você pode fazer para você dar prazer para o outro e também sentir prazer. E sempre falando sobre a questão da comunicação, né, Mayara? Por quê? Porque a comunicação é o que vai fazer levar a pessoa também a experimentar e usufruir de uma vida sexual plena. Com certeza. Tem uma pergunta aqui, pastora, de Letícia, que ela falou: o que a religião entende quanto a outras pessoas na relação do casal? Sim. E aí? Eu volto naquela mesma resposta que fala que Deus, ele criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. E eles se unem e se tornam uma só carne. Todo relacionamento fora do casamento de duas pessoas, né, a Bíblia, ela abomina e ela trata isso como um pecado. Né? Não existe a sodomia, né, relação sexual com outras pessoas, se não for o seu marido ou a sua esposa. Então, a Bíblia, né, ela condena esse ato. A gente já falou um pouquinho do que não pode antes do casamento. E agora que estamos falando de pessoas casadas. Ok. O que está liberado, pastora? E quais práticas vocês não concordam que aconteça? Uma das perguntas, né, falando sobre o sexo oral, né, o sexo oral. Tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz: digno de honra entre todos que haja um matrimônio, bem como o leito sem mácula. Sem mácula é sem sujeira, né, sem mancha, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mas a Bíblia não fala exatamente nada especificadamente sobre o sexo oral. Então, muitos gostariam dessa resposta, né, fosse clara sobre o assunto. Claro que existem divergências de opiniões, né, como nós acabamos de dizer agora, de pesquisadores, de religião, de pessoas que, né, são radicais. Uns são radicalmente contra, outros não. Então, mas assim, eu acredito que a boca ela foi feita para dar prazer, né, para beijar o homem, beijar a sua esposa e trocar carícias. Mas uma coisa que sempre me perguntam também eu não gosto, por exemplo, a pessoa, eu não gosto de sexo oral, eu não gosto que faça em mim, ou eu não gosto de fazer na pessoa, eu tenho nojo. Então, o que acontece? A Bíblia diz algo muito claro. Como andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então é o seguinte, se eu não gosto, por exemplo, eu não gosto de sexo oral, mas meu marido quer fazer em mim, por exemplo, eu falo, ele tem que me respeitar, porque eu não gosto. Sim. Entendeu?
E da mesma forma, ele gosta e eu não quero fazer, porque tem outro lado, né? Ele Sim, gosta e eu não quero, tenho nojo e tal. Vai ter que entrar num acordo. Por quê? Porque é uma forma que ele também sente prazer, mas ele também tem que respeitar ela. Então, assim, pode ser que a pessoa tenha bloqueio, ela não entendeu ainda, tem tantos fatores, né, Mayara? Mas é uma questão, tipo, não é uma coisa pode ou não pode. A Bíblia não fala, não restringe sobre essa questão, mas fala sobre a questão da consciência da pessoa também se sentir invadida, agredida, abusada, né? sim. Tem essas questões aí. E em relação ao sexo anal, pastora? Eu recebi essa pergunta algumas vezes. Como é Eu, que fica? eu também recebi sobre essa questão. Eu acredito que é uma questão que as pessoas elas têm muitas dúvidas. Mas isso implica, eu acredito, nos valores, né, morais. Dependente da vontade de cada um. E uma coisa importante a respeito disso, no que tange assim, as práticas sexuais, em particular, né, o sexo anal, ela tem várias implicações. Então, tanto morais que devem ser consideradas. Então, assim, existe a questão da questão fisiológica, né, sobre afirmar que o ânus ele é uma parte excretora. Então, ela não é algo reprodutor. Então, em segundo lugar, também por ordem da importância do que a Bíblia fala e que ela não aprova o sexo anal. Então, assim, no ponto de vista fisiológico, o sexo anal, ele é algo como desrespeita a higiene, é o que nós vemos, né? E desrespeita ou agride, às vezes, a saúde, acontece, né, várias coisas. Então, acerca da palavra de Deus, tem uma passagem lá no livro de Romanos que fala assim, que o apóstolo Paulo, ele condena a prática da sodomia. Então, essa palavra, ela está empregada para referir a perversões sexuais praticadas. Então, lá em Gênesis, falava sobre Sodoma, sobre Gomorra, falava sobre várias coisas. Então, entre eles, lá também fala sobre o sexo anal. Então, assim, é um tema muito que as pessoas têm muita Polêmico, né? dúvida, porque muitos homens, né, procuram e gostam, e às vezes as mulheres abominam isso, se sentem agredidas, não querem, não gostam, não têm prazer. E assim, uma questão particular, claro, igual nós estamos falando aqui, mas em referente à Bíblia, né, a Bíblia, ela abomina, no caso, esse ato. Entendi. No caso, a gente falou aqui de várias coisas que a igreja evangélica, né, condena na prática sexual, seja antes ou depois do casamento. O que que acontece quando a pessoa transgride essas regras, pastora? Quando ela quebra, no caso, quando ela faz, quando ela... Isso. Ok. Se ela tem uma consciência do certo e do errado, ou, como nós falamos, né, ela não feriu a consciência dela, ela caiu no pecado, ela teve um ato sexual com um namorado, ou conheceu uma pessoa hoje e amanhã ela dormiu com aquela pessoa e ela tem consciência que aquilo que ela fez é errado, ela não deveria ter feito, ela deve se arrepender, né? A Bíblia fala sobre o arrependimento. Então, a gente fala sobre confessar os nossos pecados uns aos outros para que nós sejamos perdoados e sarados. Então, é uma questão de a pessoa ter a consciência, porque se ela não tem consciência, aquilo para ela não é certo nem errado, ela não vai ter essa consciência de arrependimento. Mas se ela sabe que é errado, ela deve se arrepender. A Bíblia fala assim, se levanta da onde você caiu, se arrepende e segue adiante. Então, essa pessoa, ela vai o quê? Ela vai, às vezes, ela vai procurar alguém, ela vai falar, olha, eu caí, eu pequei, eu fiz algo, estou me sentindo mal, eu não deveria ter feito isso, e né, me arrependo, vai para diante de Deus, se arrepende e continua a vida e não faz mais.
Vamos dizer assim, pode acontecer de novo? Pode, claro. A gente costuma dizer o quê? O seguinte, Maiara, que essa carne aqui, ó, essa carne aqui, nós somos corpo, alma e espírito. Essa carne, ela não se converte. A carne, ela é desejos, a carne, ela quer prazer, deseja, ela tem prazer. Então, o que que acontece? Eu tenho que dar uma ordem para a minha carne. A nossa alma, ela precisa de transformação até o último dia da nossa vida. Então, a nossa alma vai sendo transformada. Mas essa carne aqui, eu que tenho que ficar dando o tempo inteiro falando para ela: para, cala-te, não, isso é errado, você não pode comer doce, você não pode beber esse tanto que você bebe, você, sabe, você não pode, essa perversão, tudo isso, né? Tudo também que é excesso. Então, é o tempo todo você tendo que saber que você tem que resistir a algumas coisas para não cair em tentação. Pastor, e teve uma pergunta muito interessante aqui. Se as duas pessoas gostam, mas ainda assim é pecado, por exemplo, sexo oral, sexo anal, e aí? Olha, você tem que saber sobre a sua consciência. Se não fere a sua consciência, ou fere a sua consciência, eu prefiro responder dessa forma, para que a pessoa ela possa ela mesma tirar as conclusões dela, né, sobre a questão de ferir a consciência ou não ferir a consciência. Se os dois estão de acordo, né? Mas se não tiver, é diferente. Então fica aí a minha resposta. Entendi. Você considera, pastora, que religião e ciência acabam conversando? Religião e ciência? Sim, nessa parte sexual mesmo. Você acha que tem uma conversa ou é o que a Bíblia diz e acabou? Como é que funciona? Olha, eu gosto muito da ciência humana e eu já estudei muito sobre isso. Eu acho que são duas coisas que se advergem, né? Existem advergências, mas eu acho que elas caminham juntas. E a gente tem que ter coerência de muitas coisas, né? E saber, por exemplo, né? Uma pergunta assim, uma pergunta bem sobre divórcio. Casou, tem que ficar casado com a pessoa até a morte. Ah, Sim, eu recebi essa pergunta aqui, viu? é aquela questão assim, ó, sim e não. Como assim? Casamento é uma instituição que é para uma vez só, a Bíblia diz, e realmente é isso que fala, e nós cremos nisso. Mas vamos ver o seguinte: se esse casamento está sendo abusador, o marido bate na esposa, e a gente não fala só sobre questão abusadora, tipo física, mas emocional. É uma pessoa doente, né? E é uma pessoa bipolar, whatever. Ela é um abusador, psicopata. Então, assim, como que eu posso deixar uma pessoa... Não, ela tem que ficar com essa pessoa pro resto da vida? Não, existem divergências. Existem situações que nós temos que ser coerentes e falar, não, não tem como, né? Vai ter que ter uma separação aí, porque a situação... Mas, por outro lado, também tem pessoas que querem se separar porque o marido deixa a meia jogada. Aí não fica um casamento. Isso a gente vai enfrentar pro resto da vida. Da vida. Mas, né, eu não posso, porque às vezes, né, pessoas querem se separar por coisas muito pequenas, que você pode suportar em amor, né? A Bíblia fala que a gente tem que suportar em amor. Então, assim, tem coisas que eu tenho que lutar pelo meu casamento. Eu tenho que entrar em oração pelo meu casamento. Às vezes eu tô passando crise, eu tenho que buscar ajuda para restaurar o meu casamento. Mas não a primeira situação, eu quero me separar, eu quero me divorciar, eu não amo mais, eu não quero mais. Então, essa questão é uma questão de a gente ser coerente mesmo, né? Então, separação é uma coisa que nós
não abrimos mão. Eu falo sempre para os casais. Você vai lutar por esse casamento até o último gota de sangue. De sangue, né? De suor. Para que ele permaneça, né? Pastora, e em relação, saiu uma outra pergunta aqui interessante, ao sexo enquanto a mulher está menstruada. Existe alguma orientação a esse respeito na igreja evangélica? Olha, eu acredito o seguinte, lidando com vários casos, né, de mulheres e fato, tem mulheres que não se importam, é aquela questão de algo particular mesmo. Mas existe devido o respeito daquele momento do sangramento da mulher. Tem homens que não têm problema nenhum com isso, mas não existe uma abominação que não pode, né? Ai, é impuro e tal. O sangue, ele é um selo, né? O sangue, ele sela. O sangue é algo que é vida, né? Sangue é vida. Tanto que o leite materno é o sangue da mulher que virou leite. Então, assim, é muito interessante o sangue. Mas tem uma questão que o homem não tem nojo, a mulher não tem nojo, não tem problema nenhum. Então, cabe a cada um saber respeitar a opinião e o desejo do outro e eles viverem felizes para sempre. Alguém colocou aqui, menstruação é natural, é melhor sexo menstruada. Ô, Isso, pastora, é gosto. É gosto. E uma outra questão que surgiu, essa foi no meu Instagram, o que a pastora acha sobre o marido que não aceita, não respeita o resguardo da mulher? É tudo baseado exatamente nisso, né? O resguardo. A mulher, às vezes, por exemplo, ela teve um parto normal. Ela foi cortada, costurada lá embaixo, né, na vagina. Ela está num período de recuperação. Também isso é uma questão de coerência. A Bíblia não fala se pode, não pode, faz, não faz, mas eu acredito que é uma questão de coerência, De respeito, né? e você pode satisfazer o seu marido não só com esse ato, né? Mas pode satisfazer o seu marido de uma outra forma, até ele esperar o período onde a mulher ela vai estar se sentindo confortável que o aparelho, né, reprodutor do homem, o pênis, né, possa fazer o que tem que fazer. Então, assim, é uma Entendi. questão de amor, de coerência, de conversa, aonde de compreensão, né? De vocês conversarem e falar, não estou preparada para isso e preciso de mais tempo. Mas fica tranquilo que eu tô aqui. O que eu posso fazer por você? Tipo, Boa. vamos resolver essa situação. Não vou te deixar na mão. Ninguém sai na mão, né? Não. Ô, pastora, e me veio aqui uma pergunta. A gente fala muito sobre conhecimento do corpo como forma de você ter prazer. Você aprende como é que o seu corpo te leva ao prazer e você ensina para parceria. Mas como você falou aqui que não incentiva, que vocês não concordam com a masturbação, como é que fica, por exemplo, o prazer feminino nessa história? Porque para o homem sempre a gente sabe que é mais fácil por uma questão cultural, social, e também por essa facilidade de lidar com o corpo, até porque ele está com um órgão externo ali, a mulher não, né? Está mais escondidinho. Então, como é que fica o prazer feminino? A gente sabe que 40% das mulheres não conseguem ter orgasmo nas relações sexuais. E aí? Você fala isso dentro do casamento? Dentro do casamento. Vamos começar assim. É um caso, por exemplo, que tem que ser trabalhado, né? Eu vejo que se a pessoa ela tem essa dificuldade, ela precisa procurar um médico, uma pessoa para orientá-la, né? E para que ela saiba como que ela possa resolver isso com o seu parceiro e poder levá-la ao ato sexual, ao prazer. Então, é uma coisa muito importante. Por quê? Porque você, dentro de um casamento, não ter prazer é muito frustrante.
É muito frustrante. Muitas mulheres me procuram, né? E até homens, assim, frustrados, porque às vezes sabe que a sua esposa, a sua mulher, não tem prazer. E muitas mulheres fingem, né, prazer. Sim, Muitas mulheres fingem para passar por cima. Mas o que que acontece? Chega um ponto que aquilo fica saturado. Porque só ela dá prazer e ela não recebe prazer. Porque às vezes o homem não sabe, né? Não sabe o ponto aonde tocar, como tocar, e a mulher também, ela também não fala. Então, assim, precisa haver essa preparação antes de carícias, né? Aquecer, se tocar, para que ela possa se aquecer, né? A gente fala que o homem, ele é o microwave, é o micro-ondas, e a mulher é o fogão a lenha. Então, a mulher, ela tem que ir botando foguinho, como é que fala? Abanando, para ir o fogo aquecendo, aquecendo, e ela vai se tornando cada vez mais excitada para que ela possa sentir o prazer. sim. A mulher demora realmente mais, pelo menos 3 vezes mais tempo para chegar no mesmo nível de excitação do homem. E o que Mila Proto colocou aqui é que às vezes a mulher não conhece o próprio corpo, imagine o homem. É esse o pensamento que eu fico em relação a essas mulheres, porque a gente falou um pouquinho dessa inexperiência, né? Sim, Da pessoa que casa sem ter tido nenhuma relação sexual, porque é um preceito da igreja, né? E por conta dessa inexperiência, eu imagino que surgem alguns problemas sexuais, né? Por conta dessa falta de sim. conhecimento, dessa falta de informação. Então, eu super respeito quem decide esperar para depois do casamento, mas eu acho que essas pessoas devem buscar informação antes, para quando Totalmente. chegar na hora, ela Sim, tá sim. realmente preparada, Prepara. munida de todas essas orientações para que ela também tenha o prazer. E eu estou falando isso em relação às mulheres, mas existem outras questões em relação ao homem. Porque eu imagino que o homem também vai muito ansioso para essa Sim, primeira noite, por exemplo. E a verdade. gente sabe que a ansiedade pode causar diversos problemas sexuais, como disfunção erétil, ejaculação precoce. Sim, E quando acontece uma vez, pode desencadear uma série de outras vezes, né? E acabar instalando um problema que não existia. Chegam exato. muitos problemas desses para você, pastora? Sim, e causa traumas, né? São situações traumáticas muitas vezes. E tanto nessa área do homem quanto da mulher. A mulher se frustra porque o homem já tem ejaculação precoce, ou ele sentiu o prazer dele e ela ficou chupando o dedo, vamos dizer assim. Ou a primeira vez doeu demais, machucou. Então, tem toda essa situação. Mas, sem sombra de dúvida, quando eles chegam a nos procurar, né, nós orientamos e realmente falamos para que precisa buscar uma ajuda de uma pessoa especializada do assunto, para que possa, um médico possa, né, tratar e ver a respeito disso, por quê, né, como que chegou a esse ponto, porque senão fica um casamento, um relacionamento frustrado, traumático, dolorido, e não é assim que tem que ser, né? O casamento tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso para os dois, tem que ser você dando e recebendo, aquela troca de amor e de carícia. Ó, a Mila tá me ajudando aqui, viu, pastora? Uma sexóloga pode Pode ajudar ajudar também. muito. Exatamente. Valeu, Mila. Sim. Pastora, para concluir, eu tô aqui olhando para o relógio, assim, com medo de passar, porque eu quero muito salvar essa live. Achei muito interessante essa conversa. Quero ter a oportunidade de conversar com outras religiões também, né? Para a gente conhecer um pouquinho de cada realidade, saber o que está por trás, né? A gente, quem não vive, né, às vezes fica muito no julgamento e eu acho que a gente precisa ter informação justamente para que a gente saia desse lugar, né, e conheça as diferentes vivências, respeite e, claro, ajude, né, porque, como você falou, às vezes a falta de informação, de experiência, pode gerar problemas sexuais. Então, se isso está acontecendo,
né? Vocês já têm esse hábito de procurar a pastora, ou procurar o pastor para buscar ajuda. Eles estão aí para orientar. E existem, claro, profissionais, como o Mila aí falou, que podem também auxiliar. Dani veio com uma pergunta interessante, vou até pular a minha. Cristã pode usar objetos eróticos? Olha, eu acredito o seguinte, não tem nada que fale, ai, não pode e pode. Tudo é uma questão de coerência, né? E tem pessoas que precisam de uma estimulação, por exemplo, de um óleo, porque não tem lubrificação, né? Então, assim, tudo vai correspondente ao que você e o seu marido, seu parceiro, e tá dentro da consciência, que não fere a consciência de cada um, mas que os dois estão de acordo, né? E que também não seja nada assim. O que a gente abomina é uma questão de fetiche sexual. Às vezes você tem que se vestir da Mulher Maravilha porque o seu marido só gosta e só se realiza porque vê aquela imagem da Mulher Maravilha. Estamos dando um exemplo. E na verdade Sim. ele tem que ter desejo por você, pela sua pessoa, pelo seu corpo, né? Então, assim, mas dentro de outro aspecto, acredito que não tenha problema, não. E minha pergunta era em relação à submissão da mulher, né? Porque a gente sabe que nos primórdios isso era exigido, né? Em um casamento, né? Como é que é hoje essa relação homem e mulher, sexualmente falando, né? A mulher tem vez, a mulher ela pode se posicionar durante o sexo ou não? Isso tem que vir sempre do esposo, segundo a igreja evangélica. Os dois têm que procurar. Os dois têm... Porque a mulher tem um desejo sexual. Às vezes tem mulheres que têm mais desejo sexual do que o homem. Você sabe disso, doutora. E existem tanto o lado da mulher quanto o lado do homem. Eu acho que os dois trabalham juntos. E quando eu estiver com vontade, eu tenho que dizer que eu estou e que eu quero. Não tem que ficar esperando sempre para outra pessoa. Você tem que demonstrar, porque tem pessoas que gostam de ser procuradas. E também você procurar. E você ser procurado. Então, sempre, como eu falei, é muito importante o diálogo, a conversa. E tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. Mas tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, 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 que fala que o casal, ele só deve ficar sem sexo por consentimento mútuo e por pouco tempo, para que eles não entrem em continência, a Bíblia diz. Então, quer dizer o quê? Que o casal tem que ter relacionamento sexual ativo. Maravilha. E assim, a Bíblia fala que o meu corpo já não é... Lá em Gênesis, capítulo 2, fala assim, que nós nos casamos, tivemos o ato sexual e nós nos tornamos uma só carne. Eu me torno uma só carne com meu marido através do ato sexual. Então, é o que sela o casamento, é o sexo. Não é o papel lá que foi assinado, não. É o sexo que sela o casamento. Então, referente a isso, eu tenho que me tornar uma só carne por consentimento mútuo. Nós temos que praticar o sexo, sim. E através da submissão, que foi o que você falou, eu me submeto ao meu marido. Sim, meu marido tem gente que gosta todo dia. 2 vezes por dia, todo dia. Tem vezes que faz uma vez por mês. Mas a Bíblia é muito clara. Quando as pessoas chegam para mim e falam assim, pastora, faz 6 meses que eu não faço sexo com meu marido. Eu falo, como? Como? Né? Eu falei, tem alguma coisa errada. Tem que acontecer. Você tem que buscar ajuda, você tem que falar, você tem que... Claro que tem casos. Eu não tenho desejo, ou ele não me procura, ou trabalha demais, ou tá cansado. Mas isso é uma desculpa. Existe um problema aí. Então, a Bíblia é muito clara. Só ficar sem sexo por pouco tempo e por consentimento mútuo. Vamos, daí na parte da religião, né? Nós vamos fazer um jejum de 1 semana.
sei lá, não vou estipular aqui não, para não criar algo que é o que não é. Mas de consentimento mútuo. Então tá bom, uma semana a gente tá, uma semana nós vamos ficar sem. Mas para que não pequeis, a Bíblia diz, para que não caia em tentação, para que você não seja tentado. Então, Ora. casais aqui que estão me ouvindo, mulheres, homens, você tem que vigiar, né? Você tem que dar prazer também, falar para o seu esposo, para a sua esposa, quando você quer, quando não, você não tá, mas sempre você não quer, tá sempre cansado, tem um problema, tem que procurar ajuda. Porque a Bíblia fala que só pode ficar sem o consentimento mútuo, para que vocês não caiam em tentação. Muito bom, pastor. E a última, eu juro que dessa vez é a última. E em relação às posições sexuais? Em relação às posições sexuais, pastora, tá tudo liberado durante o sexo depois do casamento? Dentro de quatro paredes, dentro de quatro paredes, olha, é você e seu marido. É você e seu marido, você e sua esposa, vocês, né? Qual é a forma, o jeito, a posição, o que for confortável e dê prazer para vocês, Tá valendo. seja livre. Muito bom, pastora. Seja livre e desfruta, porque, Desfruta. né? Sexo foi criado Aproveite. por Deus. Pastor, eu amei nossa conversa, né? Adorei. Tinha coisas, inclusive, que eu tinha curiosidade, né? Que eu queria ouvir de uma pessoa que é de dentro da igreja. Eu acho que você respondeu várias dúvidas, tanto dos meus seguidores quanto dos seus. Né? Lembrando que cada religião tem seus preceitos, cada um vai ter seu conceito, que para um é sagrado, para outro pode ser profano, e a gente tem que respeitar mesmo. E buscar ajuda em caso de alguma necessidade, claro. Vou puxar aí a sardinha para o meu lado. Totalmente. E eu te agradeço muito, você é uma querida, linda. E obrigada pela disponibilidade, pela conversa. Né? Foi ótimo, adorei. Há muitos pacientes para você. E tenho certeza, sim, que você é um instrumento de Deus para destravar muitos casamentos, né? Edificar e ajudar mulheres, homens a poderem experimentar e saber o quanto é importante, né? Essa área, o ato. Mas eu sei que a gente tem que salvar a live, mas a gente pode fazer uma outra live juntas, daí quem vai perguntar vai ser eu. Boa! Só marcar. Vai ser um prazer. Nós vamos programar para nós fazermos uma live, você lá no meu Instagram, e daí boa, você sim. listada, tá bom? Tá bom, pastora, obrigada. É um assunto muito abrangente, tem muitas dúvidas, e que dentro da nossa área, dentro da igreja, tem muitas pessoas que também precisam de esclarecimento. Então a gente vai marcar, vai ser sucesso, né, Mila? Com certeza. E, gente, quem acompanhou até agora, desde o início, quem chegou depois, muito obrigada aí por ter participado. A live vai ficar salva. Quem não pegou desde o início vai poder acompanhar depois. Um beijo para todo mundo. Beijo, pastora. Boa noite, minha gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigado.